Eu quero que você abra a palavra do Senhor, mais uma vez hoje, lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Nós iniciamos a semana passada uma série de mensagens a respeito de sentidos espirituais. E a palavra do Senhor nos fala aqui que nós devemos, irmãos, exercitar os sentidos espirituais. Então, eu gostaria que você me acompanhasse nessa noite, amém? Diz assim: mas o mantimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm os seus sentidos exercitados, não somente para o bem, mas também para o mal. Vamos ler a versão aqui da Nova Versão Transformadora. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Quantos aqui nessa noite querem ter certeza que estão fazendo a coisa certa? Amém? Quantos são os 5 sentidos espirituais, sentidos naturais que nós temos? Você lembra? Isso, 5 sentidos. E da mesma maneira como nós temos os sentidos naturais, nós também temos sentidos espirituais. E hoje a gente vai falar do primeiro sentido, que é o ouvir. Amém? Louvado seja o Senhor, você pode assentar-se. Amém? Quando nós pensamos em ouvir a voz de Deus, você provavelmente já falou ou já ouviu alguém dizer assim: Deus falou comigo. Deus falou para mim, eu ouvi Deus falar, Deus disse. E na sequência você percebeu que não foi Deus que falou. Já aconteceu isso com você também? Muitas vezes você ouviu que era Deus, mas você caminhando descobriu que não era Deus. Como que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor? Como que a gente tem certeza de que aquilo que nós pensamos ter ouvido não veio do nosso próprio subconsciente? E se Deus não falar conosco de forma clara? Né? São perguntas recorrentes que a gente muitas vezes é pego, né? E a gente pensa assim: puxa vida, será que o que eu estou pensando não veio da minha cabeça? Irmãos, nós precisamos entender que os sentidos espirituais, eles precisam ser exercitados para esses dias, para esses tempos, aliás, para toda a nossa vida cristã, mas principalmente num tempo como esse, né? Falando de ouvir, a quem devemos ouvir? O que devemos escutar nesse tempo? Qual é a voz que nós precisamos para discernir entre o bem e o mal? Quem é que está certo? Qual é a solução para o problema que eu estou enfrentando? Quantos aqui precisavam de uma resposta urgente e parece que o céu estava de bronze? Já teve essa experiência? E você pensava: meu Deus, mas Deus não quer falar comigo? Então, irmãos, é muito importante que você entenda que você precisa exercitar os teus sentidos espirituais, e você vai fazer isso através daquilo pelo qual você tem alimentado a sua vida. Então, muitas vezes nós vemos crentes vivendo de maneira tão incoerente, irmãos, porque com os nossos sentidos naturais a gente se relaciona com o mundo, se relaciona com as pessoas, se relaciona com as situações, se relaciona com muitas coisas. E da mesma forma que os nossos sentidos espirituais, a gente se relaciona com as coisas do Espírito, com uma realidade, irmãos, que muitas vezes não pode ser palpável, mas que traz para nós a vontade de Deus, o que é que o Senhor quer, o que o Senhor espera. Então, quando a gente está aqui nesses dias falando sobre isso, foi uma orientação, eu ouvi Deus falar: fale sobre isso. Porque a gente vê muito crente ouvindo o que não deve, tocando no que não pode, né? Experimentando o que não deve, vendo o que não deve. E aí você vê que muitas vezes na igreja você tem muitas pessoas sofrendo, que não conseguem discernir para que lado eu vou, para onde eu vou, o que é que eu faço.
Será que quantas pessoas se desviam, irmãos, por causa do alimento espiritual, por causa do paladar delas, porque elas decidem comer uma palavra ruim. Irmãos, nem tudo que a gente ouve vem de Deus, nem tudo que a gente está se alimentando. A Bíblia fala que a palavra, ela é o pão de Deus. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E tem muitas pessoas que professam a fé cristã e estão comendo lixo. E por isso hoje a gente vê uma juventude dentro da igreja que não faz a diferença. Que tudo é normal, que tudo é nada a ver, que tudo pode, que isso é religiosidade. A gente trocou a santidade por esse discurso maligno do inferno que fala que é religiosidade. Irmãos, religiosidade é quando você não entende as coisas espirituais. É quando você não consegue mais com o teu coração sentir aquela dor. Você está, por exemplo, no meio de um grupo e começa uma piadinha, uma conversa que não convém, e você fica como se você estivesse falando de qualquer coisa. Irmãos, às vezes eu saio com pessoas crentes e eu fico arrepiada com as palavras, com as expressões, com a maneira como a pessoa se comporta e fala. O apóstolo Paulo, ele vai falar na carta dos Filipenses, ele diz que não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, a não ser aquela que seja para edificação. E hoje em dia a gente vê um monte de gente falando palavrão e falando assim como se estivesse falando bom dia. Meu irmão, é nenhuma palavra torpe, ele não diz alguma palavra torpe, ele diz nenhuma. E aí a gente não se incomoda, por quê? Porque o nosso ouvido espiritual às vezes está morto. Então o Espírito Santo está dizendo, é para você ouvir isso? Essa música é para você ouvir? Essa conversa é para você ouvir? Essa fala é para você ouvir? Esse sermão é para você ouvir? Eu cheguei um dia para minha filha, e há muito tempo atrás nós éramos muito assertivos em relação a quem era seita e não era seita. Existem seitas pseudo-cristãs. E por causa da música, você que é músico, quem é músico gosta de música. E às vezes a gente tem uma tendência de ouvir aquilo que é gostoso para o nosso ouvido, mas nem tudo que é gostoso para o teu ouvido agrada a Deus. Então muitas vezes e a minha filha estava ouvindo algumas coisas e eu falei bem assim, eu gostaria que você não ouvisse, nossa, mas o que ele canta é tão lindo. Não era música secular, não, era música cristã. Mas essa pessoa de Deus, eu falei, mas ele faz parte de uma seita. E a inspiração que vem sobre ele não é do Senhor. Então não serve para você. Porque você está alimentando o teu espírito com isso. E isso não é verdade. Mas você precisa olhar a fonte. Qual é a fonte? Não quer dizer que não é bonito. Música popular brasileira é lindo, eu acho lindo. Mas eu não vou ficar me alimentando dela, porque nas fontes da vida só se encontra em Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? É só Jesus que tem as fontes da vida. E aí você para de exercitar os teus sentidos espirituais e tudo passa a ser normal. Se entra no carro de um crente e ele está lá com a Simara e Simone. Ele está lá com, nem sei o nome dos caras, ele tá lá com Sorocaba, Fernando e Sorocaba, ele tá lá, meu irmão, aí fim de semana ele vem aqui, adora a Deus, a bênção não flui, o espiritual não é sentido, e a pessoa diz assim, eu não estou sentindo nada, não vai sentir mesmo, meu irmão, você está desconectado do céu. Então não dá para em 15 minutos, 2 músicas aqui, você ouvir Deus, se sentir Deus, não vai dar. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. Como é que nós podemos desenvolver e exercitar o nosso sentido da audição espiritual? Então, se nós olharmos hoje, irmãos, nós vamos ver que tem muitos surdos dentro da igreja. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, no capítulo 7. E nós vamos, então, usar esse texto como base para falar sobre surdez espiritual. Amém?
Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler então do versículo 31 ao 36. Diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava sem embaraços, mas lhes ordenou que a ninguém dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Irmãos, a audição, segundo o dicionário, ela nos orienta no espaço, ela modifica emoções, intenções e tem fundamental papel nos relacionamentos, na nossa saúde e nas decisões da nossa vida. Da mesma forma, espiritualmente, não é diferente. Quando nós olhamos ali para Apocalipse capítulo 4, a gente vai ver João num momento muito difícil. Ele havia ouvido do próprio Senhor Jesus a situação das igrejas. E a palavra do Senhor diz ali no capítulo 4, versículo 1, quando o Senhor chega e fala: Então vi uma porta aberta no céu e ouvi uma voz como da primeira vez, voz como de muitas águas, que dizia: Sobe aqui e falarei contigo, e te mostrarei as coisas que virão depois destas. Irmãos, por que João, ele pôde ver, ele pôde ouvir e ele pôde saber as coisas que viriam depois dessa? E o versículo 2, se não me engano, que eu não estou lendo lá, ele diz assim: E achei-me em espírito. Tá certo isso? E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito. Os sentidos espirituais nos conectam com essa realidade. E nós vemos aqui esse texto que acabamos de ler, irmãos. Um homem que é trazido até Jesus, surdo e gago. E esse homem, é muito horrível você não ouvir. Eu tenho percebido, porque eu tenho perdido gradualmente a minha visão, né, por causa da idade, então eu não enxergo tão bem mais de perto, até compartilhei semana passada aqui, mas tudo aquilo que nos falta nos sentidos é muito ruim, não é verdade? Quando você não ouve, nos relacionamentos, por exemplo, quando o marido fala uma coisa, a esposa entende outra, ela tem um problema, não é, com o sentido da audição dela. Às vezes porque ela não prestou atenção no que estava sendo falado. E nós vemos aqui a palavra do Senhor falando de uma surdez espiritual. E como é que Jesus curou a surdez espiritual deste homem? O versículo 33 traz a primeira resposta. Como que ele foi curado? Como que nós seremos curados na nossa surdez espiritual? Como que Deus poderá falar conosco que nós sabemos que é Ele que está falando? Olha o que o texto diz: tirando da multidão. Porque, irmãos, a surdez espiritual, ela só vai ser curada a partir de um relacionamento de intimidade com o Pai. O Senhor pode até falar à igreja pela palavra, mas nem todo mundo que está aqui vai ouvir. Tem pessoas, irmãos, que vêm para o culto, termina o culto, logo ali na porta você pergunta: o que eu preguei hoje? Ela diz: não lembro, eu acho que você pregou sobre os sentidos. Mas ela ouviu a palavra, mas ela não prestou atenção na palavra, o Espírito não conseguiu penetrar dentro dela, ela não conseguiu fazer daquilo algo que pudesse e possa fazer ela crescer. Ela não é, irmãos.
E aí a gente vê muita gente dentro da igreja que é como a palavra do Senhor vai falar lá em Hebreus, tardos para ouvir. Porque a pessoa está aqui, mas ela está pensando, o que eu estou fazendo aqui? Puxa, tomara que essa mulher pare de falar logo, porque daí eu quero ir para casa, quero jantar, quero assistir televisão, vou assistir aquela série da Netflix. Hoje vai dar para eu jogar não sei quantos jogos e videogame. Hoje vai dar para eu ouvir aquilo lá. Talvez tenha live hoje. Eu vi que hoje vai ter live da Sandy, eu acho que é. Eu acho que eu vi isso hoje, né? Claro. Tá rindo, né? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão ouvindo. Então, irmãos, tem muita gente que está aqui. Ele está aqui, mas os pensamentos dele estão em outra conexão, tem outra realidade, estão em outra. Como é que pode, irmãos? Olha o que a Bíblia, a palavra do Senhor vai falar sobre vários aspectos. Não é hoje o tema, mas eu quero que você entenda essa coisa do sentir espiritual. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 6, que no ano da morte do rei Uzias, estava eu no templo. E de repente ele viu o céu aberto. Quantos aqui, não pode mentir, irmão, você está diante do Espírito Santo, já viram o céu aberto na igreja? Quantos aqui já viram o séquito do Senhor, o manto do Senhor passando? Os anjos cantando. É tão tremendo, irmãos, isso, que o apóstolo Paulo, ele diz que em 1 Coríntios, que os anjos estão no templo. Talvez você pense, puxa, tem pouca gente aqui, você não sabe quanta gente tem aqui. Você não tem ideia do ambiente espiritual que a gente está envolvido. Você não tem ideia, irmãos, que nessa hora o anjo do Senhor está passando aí no meio da igreja. E talvez você devesse nessa noite se agarrar nessa palavra e dizer assim: Deus, abre o meu entendimento espiritual, o meu ouvido espiritual, a minha visão espiritual, o meu tato espiritual. Quero tocar a tua presença, Senhor. Eu quero sentir o Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua realidade, Senhor. Sabe, irmãos, é tão tremendo quando nós somos pessoas que têm os sentidos espirituais exercitados. Jesus não ia falar com a multidão. Jesus tirou ele da multidão e ali começou a cura dele. Você só vai ter os ouvidos espirituais aguçados quando você for removido da multidão. A gente acha muitas vezes, irmãos, que o culto só é bom quando as igrejas estão lotadas. Irmãos, não. Se você estiver conectado, você pode estar no meio de 5 mil, de 10 mil, de 100 mil, como você pode estar no meio de 2. Você vai ver Deus, você vai sentir Deus, você vai tocar Deus, você vai ouvir Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. O Senhor tira ele da multidão. E daí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o teu grau de relacionamento com o Senhor? Quanto tempo você tem a sós com o teu Deus? Como é que você vai se relacionar com Deus que fala em intimidade, que nos cura na intimidade, se a única forma com que você se relaciona com Deus é na coletividade? Quando você está aqui na igreja, meu irmão. Pastora, mas eu não sei fazer isso. Comece hoje. O Espírito Santo está falando para você: vamos sair do meio da multidão, vamos sair do ambiente da religiosidade, vamos ir para o quarto. Vamos ir para o quarto, porque a Bíblia diz que o Pai que te vê em secreto, Ele te ouve e Ele te recompensa. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que Ele foi retirado. O tratamento é um tratamento individual. A correção da audição vem, em primeiro lugar, de um encontro individual, de um encontro pessoal com o Senhor. A segunda coisa que a gente vai ver aqui, irmãos, eu achei interessante, é que Jesus, ele põe os dedos nos ouvidos dele. E olha o método de Jesus. É forte, né, irmãos? Vem aqui que hoje você vai ser curado da tua audição.
Eu vou dar uma tocada, enfiar o dedo no teu ouvido. Aqui. Irmão, eu ia pensar se ia deixar eu fazer isso. Por que o Senhor está fazendo o que eu aprendo aqui, irmãos? Em primeiro lugar, que a minha audição, ela precisa ser tocada. Precisa ser tocada por Jesus. Então, eu preciso deixar Ele mexer nos meus ouvidos. Eu nunca fiz limpeza de ouvido. Quantos aqui já fizeram? Meu marido faz sempre. Volta e meia ele tem que ir, porque ele tem excesso de produção de cerume. Eu nunca fiz essa limpeza. Mas, muitas vezes, irmãos, você já fez uma viagem, né? E o teu ouvido fechou, né? E aí, como é que você fazia? Você faz que nem eu faço? É ou não é? Para vir, parece que aquela pressão sair, você voltar a ouvir, porque você fica totalmente surdo, né? Você fica surdo por um período. Nós precisamos ser tocados, irmãos. É importante que você deixe Jesus tocar a sua audição. E aí a pergunta é: o que eu estou ouvindo que está afetando o meu ouvido espiritual? Que está me tirando, que está corrompendo os meus ouvidos, que está fazendo com que os meus ouvidos eles percam a audição. Aonde eu estou sendo colocado que existe uma pressão que faz com que eu perca a audição. E aí eu queria que você olhasse para a tua vida. O que é que você tem ouvido nesse tempo? O que é que você tem deixado entrar? Os ambientes que você está são ambientes que podem tornar você surdo por um momento. E se isso está acontecendo, o que o Espírito Santo nessa noite está falando para você, me deixa tocar nesse teu ouvido aí, eu quero limpar ele nessa noite. Jovens, vocês jovens que estão aqui, vocês querem ver secto, vocês querem ver manto, vocês querem ver anjo. Gente, é uma coisa doidona, dá para ficar doidão na presença do Senhor. Dá para ficar. A gente fica doido, mas para isso você tem que deixar ele tocar e tirar essa cera daí. Essa sujeira acumulada. Esse negócio que está fazendo você ficar sem audição de repente. Você precisa entender o que é que você está colocando para dentro, irmãos. Jesus precisa tocar lá. Porque muita gente, irmãos, muita gente. Por que ele cura aqui o ouvido desse homem? Porque quando ele cura o ouvido dele, ele unge a boca dele, porque aqui essa cuspida significa unção, e aquilo que ele fala muda. Aquilo que ele fala muda. Muita gente fala demais porque ouve pouco. E ouve pouco Deus. E fala coisa errada porque ouve pouco Deus, irmãos. Abra lá o Salmo 81, versículo 10 ao 13. Diz assim: pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei de coisas boas. Algumas versões vão dizer assim: e tá encherei. Abre a tua boca e tá encherei. Agora o versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. O Senhor só pode encher os teus lábios daquilo que é perfeito, do perfeito louvor, da unção que vem do alto. Você só vai falar coisas, por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, quando você aprender a ouvir. A gente vê tanta gente que fala demais, que meu Deus do céu, tem irmãos, quando você encontra um falador com outro falador, quase dá briga. Quase dá briga. Geralmente quem fala demais ouve pouco. Ouve pouco. Ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade para ouvir. Eu sei que eu estou falando, tá, irmãos? Tem experiência. Sabe, irmãos? Abre a tua boca, eu te encherei, Israel.
Abre a tua boca, eu te encherei, Liz. Abre a tua boca, eu te encherei, Marli. Mas primeiro você... Por que eu tenho que ouvir espiritualmente, irmãos? Porque o Senhor quer colocar aqui dentro uma palavra de vida para ser liberada. Porque no poder da língua está a vida e está a morte. Irmãos, Jesus cura a audição e ajuda esse homem a falar. A outra coisa que eu aprendo nesse texto de Marcos 7, versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Só os céus, irmãos, podem abrir os nossos ouvidos espirituais. Aí eu vou me esforçar, a partir de agora eu vou fazer a minha parte. Ótimo, muito bom, irmãos, porque aquele que se santifica para Deus é recompensado. A parte de Deus é santificar o homem, a parte do homem é viver em santidade. Você não pode ser santo por você mesmo, mas se você se expor à santidade, o Senhor, Ele vai transformar o teu coração, Ele vai mudar a tua vida. Então, irmãos, só os céus podem abrir os seus ouvidos. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Romanos 10, acho que versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pessoas só são salvas a partir do momento que elas ouvem. Como crerão se primeiro não ouvirem? Nós precisamos entender que o homem só vai ter percepções espiritual a partir do momento em que ele ouvir. A fé só é gerada tanto para a salvação quanto para em todas as áreas da vida a partir do momento que eu ouço. Irmãos, quantas vezes você estava desanimado, abatido, você estava destruído e veio a palavra do Senhor e você se levantou e você recebeu direção e você recebeu orientação e então o teu coração mudou, a tua mente mudou, as tuas ações mudaram e você chegou quantas vezes na igreja fraco e ouviu uma palavra e você falou: eu vou mudar por causa dessa palavra, e essa palavra foi aquilo que determinou a vitória da tua vida. Quantos aqui não experimentaram já isso? Foi porque você ouviu espiritualmente. Não foi porque você participou de um movimento, mas foi porque você conseguiu ouvir o que Deus tinha para falar. Ouvir a Deus, irmãos, nos ajuda a proclamar a verdade. E quem é que nos faz ouvir o que nós precisamos? Se é o céu, então é alguém do céu que me faz ouvir. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 9 e 11... Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e ainda não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quem é que ouve? Qualquer homem? Quem que ouve? Aqueles que o amam, né? 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, é tão interessante. Pessoas que amam a Deus e têm intimidade com o Senhor, como elas conseguem entrar no profundo de Deus. Olha o que diz Daniel 2, 22 e versículo 28, diz assim: Ele revela o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Versículo 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os seus mistérios. Irmãos, quando eu vi esse texto aqui de Daniel, eu falei: Senhor, eu quero ser igual a Daniel. Aí ele falou bem assim: então tem um relacionamento significativo comigo, Gisele. Eu vou falar com você coisa que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e que nem penetrou no coração de nenhum homem, mas para você que me ama,
que ama a minha presença, que ama quem eu sou, você vai entender tudo que eu falar para você. Não tem gente que você olha e você diz assim, mas como essa pessoa é extraordinariamente espiritual. Você diz assim, da onde ela tirou isso? Da onde ela pensou isso? Gente, eu estava essa semana vendo um apóstolo ministrando sobre essa situação da Covid. Eu passei para algumas irmãs aqui, profetizando, e eu falei, gente, eu quero conhecer esse homem. Porque só quem tem uma intimidade com ele, nesse nível de amor, nesse nível de compreensão, consegue compreender os mistérios. Irmãos, tem coisa. Eu nunca esqueço, está aqui a minha filha e meu marido. Eu tinha 2 irmãs que trabalhavam comigo, irmãzinha do fogo, do reteté mesmo. E ia acontecer um negócio, irmãos. Eu estava vendendo muito bem, e de repente parece que o céu fechou financeiramente para a gente. E eu compartilhei com elas, eu falei, eu não sei o que aconteceu, meus clientes sumiram, a coisa está esquisita. Ela falou, pastora, vamos jejuar, vamos fazer um jejum de 21 dias, irmãos. 21 dias. Começamos. Primeiro dia, jejum e oração. Jejum e oração, segundo dia. No 4º dia que nós estávamos orando, a resposta chegou no portão da minha casa. No 4º dia. E aí, nós continuamos, fizemos 21 dias. Mas a resposta do Senhor, o Senhor revelou todo o mistério do que estava acontecendo. Eu tinha uma representante que estava fazendo o meu produto e eu não sabia. E o Senhor me levou lá onde ela estava, através da minha cunhada, e eu pude ver a falsidade. Eu pude descobrir. Michele também tem um testemunho desse, né? Irmãos, quanta coisa às vezes está escondida. Você não tem revelação, mas aqueles que têm intimidade com o Senhor têm revelação. Irmãos, você jamais vai poder descobrir verdades espirituais, porque elas só vão ser reveladas por meio do Espírito Santo. Você pode até estudar. Por que você tem um Jô Soares, que quando ele chamava um cara de Bíblia, o cara sabia tudo da Bíblia, mas ele não tem revelação? Porque o Espírito não está nele. É o Espírito que nos revela todas as coisas. Ele revela mistérios. João 16, 13 e 14. 16, 13 e 14. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Só o Espírito Santo pode te revelar todas as coisas, toda a vontade de Deus sobre o teu futuro. Senhor, para onde eu vou agora? Espírito Santo, me guia. Senhor, o que é que eu tenho que fazer agora? Qual é a decisão que eu tenho que tomar agora? Me guia. Irmãos, isso para mim era uma coisa... Eu era tão fraca no exercício dos sentidos espirituais, eu vou falar de mim, que eu era uma pastora assim, bem rasa, sabe aquela pessoa bem rasinha? Mas à medida que você vai percebendo as necessidades, você não pode ser um pastorzinho qualquer. Você tem que ser alguém com intimidade com Deus. Você tem que estar no trono, você tem que estar ligado com Ele. Meus filhos costumam dizer assim, mãe, você tem olho nas costas. Irmão, é impressionante. Eu falei para a Marli que eu estou pedindo a Deus, isso tem a ver com visão, não tem a ver com ouvir. Deus fala muito comigo, irmãos. Eu estou à noite assim, dormindo, o Senhor fala, vai e levanta. Eu ouço Deus falar. E quando eu fico inquieta, eu falo para a Marli, alguma coisa vai acontecer, meu espírito, mas eu preciso desenvolver a visão ainda, tenho que exercitar mais, eu quero ver. Sabe, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Graças a Deus eu posso dizer para você, para a honra e glória do Senhor Jesus, que ouvir já é algo para mim fácil, mas ver ainda é algo para mim difícil. E eu tenho orado a Deus, Senhor, eu quero ver o mundo espiritual como ele é.
Eu quero chegar num ambiente assim, eu quero ver do lado dele que anjo que está lá, que demônio que está lá, que coisa que está lá, que situação que está lá. Porque tem coisa que a gente sente, né? Pelo ouvido, a gente ouve uma palavra e diz, isso aí não é de Deus, não. Eu fui para um congresso, irmãos, um grande adorador, muito conhecido. Todo mundo se desmanchando, irmãos. Mais de 5.000 pessoas caindo na unção e vai daqui, vai dali, e meu espírito estava contrariado. Eu falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Será que eu estou fora da visão, Senhor? Eu que estou fora da unção, Senhor? Você não tem culto que você vem que você pensa que você não é crente? Já veio num culto que você pensa que você não era crente? E eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Não é possível que só eu estou vendo que eles não estão vendo, só eu estou ouvindo que eles não estão ouvindo, só eu estou sentindo que eles não estão sentindo, Senhor. E o Senhor falou para mim, esse moço que está em cima está em pecado. Não deu outro, irmãos. Saiu em todos os meios de comunicação que aquele moço tinha pecado. E o Senhor falou para mim ali, eu não consegui adorar junto. E hoje que você vê, né? Vai qualquer um, tá bonito, faz qualquer e o povo tá lá, ai, como é de Deus, que mulher de Deus, que homem de Deus, que pão. E não é Deus, é o Satanás. Irmão, é impressionante. Tem culto que aqui não vai de jeito nenhum. Eu fico atribulada. Nós até comentamos com a pastora Marli. Meu Deus, parece que estava alguma coisa barrando o negócio. Mas não é, irmãos. É que os sentidos espirituais fazem a gente ver o que vocês talvez não vejam. Você sente o ambiente pesado, a palavra não flui. Hoje está gostoso pregar aqui, irmãos. Semana passada estava. Acho que Jesus decidiu colaborar conosco. O céu abriu. É porque Deus está querendo abrir. Eu quero. Então, deixe o Espírito Santo revelar os mistérios dele para você. De que maneira você ouve Deus? Você ouve pela palavra. A palavra diz que de muitas formas falou o Senhor. Ele falou primeiro pelos profetas, a palavra do Senhor lá em Amós, no capítulo, acho que 3:8, ele diz assim que o Senhor não faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas, irmãos. Então, você que quer tomar uma decisão na tua vida, vai falar com o teu profeta, porque a Bíblia diz assim, crede no Senhor e nos vossos profetas e prosperareis. Porque primeiro, antes de ele revelar para você, ele revela para um profeta. Tá? Olha o que diz aqui o versículo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Os profetas. Então, irmãos, o Senhor revela para os seus profetas. Tem profeta mentiroso? Tem. Mas se você tiver o sentido espiritual, você vai dizer assim, eu não recebo essa palavra. Uma vez, uma pessoa falou para mim que a Débora ia morrer. Ela era pequenininha. Eu vi a tua filha morrendo. Sabe quem morreu? Foi a filha dela. Na hora que ela falou, eu falei, eu rejeito essa palavra. Mas não foi porque ela era ruim, irmãos. Porque às vezes vem. Ezequias não ouviu uma palavra de que ele tinha que arrumar a casa dele porque ele ia morrer? Mas sabe por que eu não recebi? Porque no meu espírito aquela palavra não entrou. O Senhor falou para mim, isso é um espírito de mentira, sai dela. Eu falei, não. Esses dias estava com uma pessoa, e a pessoa começou a falar umas coisas que não era de Deus. Eu olhei e falei assim, sai daqui, Satanás. E é impressionante, irmãos, porque quando você fala com o diabo, a pessoa não entende, mas o diabo sai. Experimenta fazer. Por isso, irmão, você tem que saber, você tem que discernir entre o bem e o mal. Será que essa pessoa está falando de Deus? Será que ela está falando de Deus? Porque, irmãos, a Bíblia diz que o árbitro do nosso coração é a paz. O urim e tumim do cristão é o Espírito Santo. Então, você precisa entender. Pela oração, 1 Coríntios 2, 10, 11 diz, né? Que nós devemos orar, a gente já leu hoje, pelas circunstâncias. Você ouve Deus falar pelas circunstâncias. Quer ver um exemplo? Jó. A Bíblia fala, lá no capítulo 42, que Jó declara, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço
de contigo andar. Porque com quem a gente anda, a gente conversa. E com quem a gente conversa, a gente ouve. E a gente ouve aquela pessoa. E Jó aprendeu a ouvir o Senhor pelas circunstâncias. Quem sabe nesse momento, irmãos, você está vivendo uma circunstância muito ruim. Pergunte para Deus o que é que Ele quer te ensinar. O que é que Ele quer te revelar nesse tempo que você não sabe sobre você. Por que Ele permitiu determinadas situações na tua vida? Porque Ele quer falar com você. A palavra do Senhor diz lá em Oséias: te levarei ao deserto e lá falarei contigo. Porque às vezes, quando tudo vai bem, a gente não ouve Deus falar. Nós precisamos ir para um deserto, ficar sozinho com Ele. Então Deus vem e fala com a gente. Para quê, irmãos? Por que a gente tem que aprofundar o nosso relacionamento com Deus no deserto, na situação de dificuldade, nos dias ruins? Não precisa, meu irmão. Deixa Jesus falar com você sempre. Deixa Ele falar com você. Mas se Ele estiver nesse tempo, nessa circunstância que você está vivendo, falando o teu coração, deixa Ele falar nesse deserto aí, irmãos. Ele vai abrir a tua visão, Ele vai falar com você, Ele vai mandar cordonizes do céu, Ele vai mandar pão, Ele vai mandar maná, Ele vai fazer o que você precisa. Deixa Ele falar, Mas não precisa ir para o deserto para Deus falar contigo, meu irmão. Mas por que muitos não ouvem? A gente já vai terminar. Vamos lá para Marcos capítulo 4. Você está aqui ainda? Opa, que bom que você está ouvindo. Marcos 4. Nós vamos ver primeiro o versículo 9, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra diz assim, versículo 13: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as palavras? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Sabe por que muitos não ouvem a Deus? Por causa da superficialidade, porque são pessoas rasas. Qualquer sermãozinho tá bom, qualquer fala tá boa, qualquer música tá boa, Não, meu irmão, se aprofunda no Senhor. Você sabe por que os antigos crentes hoje se incomodam com a adoração desse tempo? Por que a adoração desse tempo incomoda os velhos adoradores? Porque ela não tem profundidade nenhuma. Se você ouve os antigos hinos, as nossas músicas eram profundas. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje a pessoa canta assim: Ele me ama. Ele me ama de qualquer jeito. Ele me encontra. Você não tem responsabilidade nenhuma, irmão. Você estava perdido no mundo porque você era ótimo. Você só merece amor, infeliz. As músicas antigas nos traziam para a realidade. É ou não é? Hoje em dia a gente é cheio. Por que o girassol ele é tão bonito e tão brilhoso? Mas você me ama, sim, eu sou um girassol. Talvez se a gente vai abominar o que eu estou falando. Te vira, meu irmão, que você vai pensar. Eu sei que o que eu estou falando é de Deus. Não é que não é bonito, dá até para cantar, mas é superficial, é raso. Mas quando você ouve uma música igual a gente, né, estava falando, a guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. Irmãos, nós estamos olhando lá no futuro. Nós estamos olhando para um Deus que já venceu essa guerra que a gente está vivendo. Nós estamos só esperando a vitória chegar. É uma música profunda.
Você ouve uma música e você diz assim: meu Deus, quem foi que fez essa música? Então, meus irmãos, a palavra exercita os nossos sentidos espirituais. Você tem que entender isso. Então, olha o que acontece aqui. De que maneira nós ouvimos Deus? Pela palavra. Por causa da superficialidade, eles não criou raiz. Aquilo, o pássaro veio e pegou. Por isso que tem muito crente que fica 1 mês, 3 meses na igreja, 1 ano, 3 anos. Daí, se ele dá uma perdida, você vai: cadê o fulano? Ele era raso. Ele não era profundo. A outra coisa é que ele semeou sobre as rochas. E porque não tinha raiz em si mesmo, logo a palavra, ela morreu. Por quê? Porque ela não conseguiu criar vida. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus 3:7, não endureçais os vossos corações, como aconteceu com o povo no deserto, porque eles não quiseram ouvir a Deus no dia em que ele falava. Coração duro. Você pode pregar a palavra, ela não entra, ela não cria raiz, ela não cresce. Sabe por que muitos não ouvem a Deus, irmãos? Porque estão feridos. E aí eu quero falar para você que tem algum trauma emocional, você que tem alguma coisa, peça para o Espírito Santo te curar, porque existem palavras que vão ser determinantes na tua história. E o Espírito Santo quer falar ao teu coração, mas os espinhos sufocam. A dor sufoca, os sentimentos sufocam. Então peça para Jesus: abre hoje, Senhor, meu ouvido e me cura. Porque eu não estou conseguindo ouvir a palavra que vai transformar o meu coração, que vai desendurecer. Quantos estão entendendo? Será que é importante a gente ter os nossos sentidos espirituais aguçados, irmãos? Por que muita coisa não mudou na tua vida? Porque você não ouviu. Porque você está sufocado, ferido, porque o teu coração é duro, porque você é superficial. Ou talvez porque você seja idólatra, porque a palavra do Senhor vai falar em Isaías algo para que eles não ouvissem, para que eles não entendessem, para que eles não pudessem sentir o que Deus estava fazendo. Irmãos, que coisa terrível que a idolatria faz com a gente, irmãos. Quantas pessoas idólatras dentro da igreja. Imagina, pastor, eu não tenho nenhum santo dentro da minha casa. Tem sim, irmão. Se você não consegue mais ficar 5 minutos sem o seu celular, você tem nele o seu ídolo. Se você não consegue mais ficar sem assistir aquele seriado da Netflix, você está com um ídolo. Se você não consegue abrir mão de um jogo de videogame, jovem, você não consegue. Aquele youtuber que você não consegue mais deixar de ver, você está com um ídolo. E você não vai entender e não vai ouvir Deus falar com você. E você vai ser uma pessoa fadada a errar muito. Irmãos, e outra coisa, o que é que você faz logo que o Espírito Santo fala com você? Quando você ouve Deus, o que você faz? A Bíblia vai falar lá em Tiago, no capítulo 1, ela diz assim: aquele que não é ouvinte e negligente, tudo que ele faz será bem sucedido. O que é um ouvinte negligente? Ele ouve, mas não pratica. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, mas ele não é abalado. Porque ele pratica. Porque ele põe em prática o que ele ouviu. Porque hoje ele vai sair daqui, ela vai sair daqui, ela vai dizer assim: eu vou ficar com o ouvido tão espiritual, que quando alguma coisa estiver acontecendo aqui, a quilômetros de distância, eu já vou estar ouvindo. Igual aquela gazela que eu contei semana passada, do programa que eu assisti. O caçador pode estar a muitos quilômetros dela, lá ouve e sente o cheiro dele. Por que os cervos e aquelas gazelas correm na África do leão? Sabe como é que ela se esconde do leão? Ela emite um cheiro e o leão sente.
Ela sabe que o leão está vindo porque ela sente o cheiro dele. Isso, ela corre, ela mergulha numa água para que daí ele não possa sentir mais o cheiro dela. É assim que ela se livra do predador. Por isso que a Bíblia diz que a corça suspira pelas águas. A corça suspira pelas águas. Ela corre porque ela sabe que tem um predador. Mas é porque ela tem os sentidos espirituais muito aguçados, irmãos. Ela sente o cheiro. Cheiro de confusão. Cheiro de capeta. Cheiro de demônio. Cheiro de intriga. Cheiro. Vou sumir. Ela ouve o barulho. Você já viu aqueles programas de predadores? Como é que é aquele que vai ser perseguido, ele faz? Os sentidos estão aguçados. Você vai sair daqui hoje aguçado. Estou acabando mesmo, meu irmão. Estou acabando. Aleluia. Ouvir, irmãos, nos faz ser abençoados. Ouvir nos faz ser prósperos. Ouvir nos faz ser boa terra. Ouvir revela que eu sou ovelha e não bode. Porque a Bíblia diz que a boa ovelha ouve o seu... João 10. A palavra do Senhor diz em João 8,47 que ouvir faz com que nós pertençamos a Deus. Quem pertence a Deus, ouve Deus. E a palavra do Senhor vai falar em Lucas 11:28. Felizes são aqueles que ouvem ao Senhor. E exemplo de pessoas que ouvem ao Senhor, irmãos. Eu só vou dar esse exemplo aqui porque eu teria muitos para dar. Abra lá em 1 Samuel 3, versículo 19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E todas as palavras liberadas nunca voltavam vazia. Aqui na NVT, na Corrigida Fiel, ele diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Meu irmão, que é uma pessoa que ouve o Senhor, tudo que Deus fala, ela considera. Nenhuma palavra, nenhum culto era perdido para ele. Nenhuma live, nenhum nadinha, nada caía em terra, irmãos, caía na terra do coração dele. Por isso que a palavra do Senhor diz que Samuel, quando Deus falava, ele ouvia. Samuel tinha um ouvido tão porque ele era criança ainda e o Espírito Santo falava com ele, ele ouvia. Olha que coisa tremenda, irmão. Será que tem Samuel aqui nessa noite? Será que essa palavra ela vai cair em boa terra? Será que essa palavra nessa noite, irmãos, ela vai voltar vazia ou ela vai prosperar naquilo em que o Senhor apraz, como diz Isaías? Ah, Senhor, eu quero ser boa terra. Fala que a tua serva ouve, Senhor. Fala que eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Quantos aqui tem que tomar decisão nesses dias? Quantos aqui? Então, nessa noite, eu vou pedir ao Espírito Santo que efatar na tua vida. Abre-te! Fique em pé, irmãos, vamos orar. Que a gente tem ouvido de Elias, irmãos, que ouviu um ruído e já viu abundante chuva. Ruído não é barulho, ruído é só um sinal. Ó, ruído. Não é... A gente faz muito barulho, irmãos, mas escuta muito pouca coisa. Sabe o que é ouvir Deus? Você já falou com alguém que estava com você? Meu marido é especialista em falar isso para mim. Ele sempre diz assim: olha para mim, que eu sou muito distraído. A pessoa está falando comigo, eu estou mexendo em alguma coisa. A Bíblia diz assim: se ouvires atentamente a minha voz. Sabe o que é atentamente? Assim, olha para mim aqui. Estou falando com você. O Espírito Santo está falando nessa noite: olha aqui para mim, presta atenção. Estou falando com vocês neste lugar. E eu quero abrir o teu ouvido. Se eu tiver que dar uma cuspida aí dentro, eu vou dar. Mas abre os meus ouvidos, Espírito Santo. Começa a falar com Deus, irmão. Se esse é o teu desejo, se você é alguém como Samuel, que
não estava compreendendo. Ele era só uma criança, né? A palavra do Senhor diz que ele foi perguntar para o profeta se era ele que estava chamando. Ele foi lá várias vezes perguntar para o profeta. E o profeta entendeu que era o Senhor. Deus está falando com você. A partir de ali, nunca mais o Samuelzinho foi o mesmo. E ele era só uma criança. Que dirá você que está aqui, Camila, que é só uma menina. Deus pode fazer coisas extraordinárias com você. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Se tem gente aqui nessa noite que precisa ser curado, para que a palavra do Senhor não seja mais sufocada, em nome de Jesus. Talvez se viver um trauma por esse tempo, talvez se tenha vivido um luto, talvez se tenha vivido uma situação que desde esse dia a palavra do Senhor parece que não encontra mais espaço no teu coração, ela tem morrido. Em nome do Senhor Jesus, comece a pedir agora, me cura, Senhor. O Senhor está te tirando agora. Procure agora aguçar esse sentido espiritual nessa noite e peça para o Espírito Santo, Senhor, me remove desse lugar. Eu quero na intimidade, eu quero ver o que ninguém está vendo, eu quero ouvir o que ninguém está ouvindo, eu quero sentir o que ninguém está sentindo. Senhor, me toca, Senhor. Me toca, Senhor. Me toca, Espírito Santo. Me toca, Espírito Santo. O Espírito Santo está neste lugar. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te, como o Senhor encontrou, Senhor, aquele jovem. Nos tira desse lugar hoje, Senhor. Toca os nossos ouvidos para ouvir. Oh, Espírito Santo, revela, Senhor, os teus mistérios. Éfata, Éfata. Santo Espírito, Toca cada ouvido agora, Senhor. Vem fazer dessa noite uma noite especial nessas vidas, Pai. venha aquecer os corações. Oh, Deus. Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar. O que dizer, o que fazer quando ele vem. Vem aqui, Senhor. Aqui, Faz teu povo te sentir. mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te, faz de novo, Abre os lábios, Senhor. faz de novo. Abre os lábios, O Deus. teu povo Nos ajuda. clama-te, faz de novo,
Levante suas mãos, irmãos. Senhor, toca a minha vida, Deus, com todo o sentido do Senhor. Eu quero ter os meus ouvidos abertos, Deus, nessa noite. Pega essa tua mão agora. A gente não pode tocar você, mas você pode se tocar. Você que quer ouvir o Senhor, você que quer ouvir o Senhor, põe as mãos nos teus ouvidos agora. Põe as mãos nos teus ouvidos agora. Talvez você não tenha problema com a fala, mas você tem problema em ouvir. Senhor, sejam tuas mãos, Senhor. Seja a tua mão, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo. Vai removendo toda a sujeira, toda a pressão que esse ouvido recebeu, toda mentira. E o Senhor diz: Efatá! Você pode tirar agora as tuas mãos. Efatá! Oh, Espírito Santo, manifesta o teu poder aqui. Oh, Espírito Santo, tem liberdade no meio de nós. Oh, Senhor, tira, Senhor, remove. Esse dia não vai mais ser como nenhum outro dia. Nessa noite o Senhor curou audições neste lugar. Obrigada, Deus. Nós não podemos nos demorar, porque temos vizinhos, porque temos situações, mas que a tua presença, o teu falar, o teu ouvir, o teu sentir, vá conosco para nossa casa. Oh, Espírito Santo, obrigada por estar neste lugar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Deus Pai, que o grande amor do Filho esteja contigo. Que as doces consolações do Espírito Santo, elas possam tocar a tua vida hoje e sempre. Oh, bendito. Que você vá em paz e segurança para a tua casa. Que o Senhor te livre do acidente, do homem sanguinário. E que a tua audição a partir de hoje, ela esteja potencializada pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.